Hello everybody, my name is Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Let's do it? Em nossa aula de hoje, nós falaremos sobre adjetivos comparativos. Sabe quando queremos comparar duas coisas? Ou dizer que uma coisa é melhor que a outra? Por exemplo, The Beatles are better than Rolling Stones. Nós utilizamos o adjetivo no grau comparativo. Existem duas formas que podemos usar para fazer comparações. Na aula de hoje, vamos focar nas comparações entre duas coisas ou pessoas, dentre outras. Nesse caso, um sempre irá prevalecer, ou seja, ser mais do que o outro. Vejamos alguns exemplos. London is bigger than Santiago. Strong, stronger. Old, older. Rich, richer. Loud, louder. Sad, sadder. Heavy, heavier. Slow, slower. Para formarmos o comparativo em inglês, olhamos para a palavra, mais especificamente para as sílabas das palavras. A separação de sílabas em inglês é feita com base na pronúncia da palavra, diferente do que acontece em português. Uma dica para sabermos quantas sílabas tem uma palavra em inglês seria ver quantas vezes abrimos a boca para falar a palavra. As sílabas em inglês têm a ver com a pronúncia, não esqueça disso. Temos aqui o exemplo de algumas palavras com uma sílaba só em inglês que acrescentamos um ER no final. Long, longer. Tall, taller. Straight, straighter. Large, larger. Preste atenção para as palavras big e hot, que terminam com consoante e vogal consoante. Nós temos que acrescentar a última consoante mais uma vez antes do ER. Big, bigger. Hot, hotter. Algumas palavras com duas sílabas, nós colocamos o more na frente da palavra. Algumas outras, nós colocamos o ER no final delas. Palavras com 3 ou mais sílabas, sempre acrescentamos um more para deixarmos no grau comparativo dos adjetivos. Vejamos alguns exemplos. Honest, more honest. Famous, more famous. Happy, happier. Crazy, crazier. Narrow, narrower. Gentle, gentler. Expensive, more expensive. Dangerous, more dangerous. Popular, more popular. Beautiful, more beautiful. Confident, more confident. Difficult, more difficult. Temos também algumas palavras que têm o grau adjetivo do comparativo de forma irregular, como vemos nos exemplos a seguir. Good, better. Many, more. Bad, worse. Little, less. Far, farther. Far, further. Veremos agora, então, algumas regrinhas para formarmos os adjetivos no grau comparativo. Adjetivos pequenos, com uma sílaba só. Exemplos: big, good, smart, quick, nice, old, slow. A regra básica é, colocamos o ER no final da palavra. Por exemplo, smart, smarter. Se a palavra for uma palavra que tem uma consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante final. Big, bigger. Se a palavra já terminar com E, colocamos apenas o R. Nice, nicer.
Adjetivos com duas sílabas. Por exemplo, funny, pretty, clever, quiet, easy. Funny. Adjetivo com duas sílabas terminado em Y. Trocamos o Y por IR no final. He is funny, I'm funnier. Para clever, adjetivo terminado em ER com duas sílabas, nós podemos acrescentar o ER no final. He is clever, I'm cleverer. Ou podemos utilizar o more clever than. Aqui nós temos alguns exemplos. Clever, gentle, friendly, quiet, simple. Clever, more clever than. Gentler, more gentle than. Friendlier, more friendly than. Quieter, more quiet than. Simpler, more simple than. Adjetivos com mais de duas sílabas, nós podemos utilizar o more than. Por exemplo, beautiful, handsome, convenient, interesting, relaxed. He's handsome, but he's more handsome. I'm beautiful, but she's even more beautiful. Alguns adjetivos viram outros adjetivos na hora de fazer o grau comparativo. Temos alguns exemplos a seguir. Os mais importantes deles são o bad, que vira worse, e o good, que vira better. Deem uma olhadinha nas palavras de exemplo, por favor. Recapitulando. Adjetivos com uma sílaba, colocamos o ER no final. Preste atenção nos terminados em Y e nos terminados em consoante, vogal, consoante. Adjetivos com duas sílabas ou mais, colocamos o more na frente. Adjetivos irregulares, trocamos as palavras. Chegamos ao final da aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, entre em contato conosco. Não esqueçam de fazer as atividades que estão disponíveis sobre esta aula. See you next time!